Os destaques da semana entre julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você conferindo conosco sempre aqui na TV Justiça. Plenárias já está no ar. Hoje com os principais momentos da sessão do dia 23 de fevereiro de 2023. Karina, situação que acontece todos os anos, é o feriado de carnaval, a quarta-feira é de cinzas e não de sessão. Mas tivemos sessão, às vezes acontece, normalmente ela é marcada para a sessão de quinta-feira, para a retomada dos trabalhos. E esse ano nós tivemos, inclusive, um fato que é a quantidade de julgamentos e decisões tomadas na sessão dessa quinta-feira. Não sei se vai dar para falar tudo no programa, inclusive, né? É isso aí, Cadu. Foram pelo menos 3 grandes temas resolvidos em uma única sessão desta semana, considerando a quarta-feira de cinzas, como você disse, mas uma quinta-feira bastante produtiva no plenário da Suprema Corte, que acabou surpreendendo até os próprios ministros que estavam presentes no plenário. Então, os ministros acabaram decidindo sobre uma lei do estado do Amapá sobre a criação de um benefício social, o Bolsa Aluguel, que faltava apenas o voto da ministra Carmen Lúcia para decidir se um trechinho daquela lei poderia ou não ser declarada inconstitucional, porque não tinha sido alcançado o quórum de 6 votos na semana anterior. A ministra Rosa Weber suspendeu o julgamento para aguardar o voto da ministra Carmen Lúcia, que acabou seguindo o voto divergente do ministro Gilmar Mendes para entender que o trecho da lei do estado do Amapá, que criou esse Bolsa Aluguel, e já há algum tempo isso vem sendo implementado lá naquele estado, não poderia ter dado prazo para o Poder Executivo regulamentar a matéria. E, de fato, em um determinado dispositivo dessa legislação, o Legislativo, ao criar a norma, dava o prazo de 90 dias para que o governador pudesse regulamentar a matéria. E, sendo uma lei de natureza autorizativa, então, o Poder Legislativo, autorizando o Executivo a criar esse programa, esse benefício social, não poderia ser dado prazo para que essa regulamentação acontecesse. Então, foi apenas uma expressão que foi declarada inconstitucional e o quórum foi alcançado nesta quinta-feira no julgamento que aconteceu, encerrando esse primeiro tema. Muito bem, logo em seguida, a gente achava pouco provável, mas foram chamados a julgamento 7 embargos de declaração, 7 recursos apresentados contra decisões proferidas pelos ministros do Supremo em 2017, em várias ações diretas de inconstitucionalidade e uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que o Supremo decidiu que o amianto crisotila não pode mais ser utilizado no Brasil, em razão não só de tratados internacionais firmados pelo Brasil e que repudiam a utilização desse material, dessa matéria-prima, por ser absolutamente tóxica ao ser humano, mas também em razão da proteção do meio ambiente. E isso volta a julgamento na quinta-feira. De forma rápida, os ministros acabaram negando esses recursos, mantendo a decisão de 2017 e entendendo que não havia nada a ser corrigido, conforme alegado em todos esses recursos. Muito bem, o segundo grande tema, portanto, resolvido na quinta-feira. Mas foi mais surpreendente ainda quando a ministra Rosa Weber anuncia o julgamento de uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, em que é questionado um tratado firmado entre Brasil e Estados Unidos de cooperação jurídica internacional em matéria penal para buscar informações sobre usuários, mas de provedores que encontram-se no exterior. Isso pode ser feito diretamente ou não pode ser feito diretamente. Havia uma argumentação de inconstitucionalidade e os ministros, retomando o julgamento na quinta, acabou concluindo o julgamento dessa ADC para entender que esse acordo é constitucional e que deve ser dado prioridade à solicitação de informações de forma direta, mas com base não neste acordo, mas com base em uma lei nacional chamada Marco Civil da Internet, uma lei de 2014 cuja constitucionalidade já foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal e apenas em situação excepcional, quando esse pedido de informação junto ao provedor que se encontra no exterior não for possível ser alcançada, aí sim
adota-se o procedimento do Tratado Internacional de Cooperação Jurídica Internacional. E aí a gente vai falar um pouquinho de que maneira, qual é a diferença desse pedido direto ou via Tratado Internacional. A gente vai falar um pouquinho aqui ao longo do nosso plenário. Portanto, 3 grandes temas decididos numa quinta-feira pós-carnaval. Cadu, bastante produtivo, portanto, o plenário do Supremo Tribunal Federal dessa semana, conforme a própria Rosa Weber, a ministra Rosa Weber, disse ao finalzinho da sessão. Inclusive, Karina, uma sessão que também foi marcada por pronunciamentos, a ministra Rosa Weber relembrando o dia 8 de janeiro, falando das questões constitucionais, datas específicas de comemoração da constitucionalidade, da história constitucional brasileira, da constitucionalidade brasileira e muita coisa para a gente falar. Ok, Karina, inclusive nós temos, além dos detalhamentos dos julgamentos da sessão presencial da semana, vamos saber também os destaques do plenário virtual. Vamos lá que tem bastante coisa também no virtual. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação que questiona a lei de Rondônia que proíbe destruir equipamentos apreendidos em operações ambientais. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. As operações ambientais são motivadas pelo desmatamento descontrolado, pela extração ilegal de madeira ou mineração, sobretudo do ouro, grilagem de terras e atividades agropecuárias em áreas protegidas. Em janeiro de 2022, uma lei de Rondônia passou a proibir a destruição ou a inutilização de maquinários apreendidos em operações ou fiscalizações de combate a crimes ambientais no estado. A proposta que deu origem à lei é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia. Em julho do ano passado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando a norma. A alegação é de que houve violação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal e sobre normas gerais de defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e do controle da poluição. A ação está em julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que aceitou o pedido de Aras. No voto, o ministro destacou que a lei de Rondônia invadiu competência da União para editar normas gerais sobre proteção do meio ambiente e legislar sobre direito penal, ao afastar sanção prevista em legislação federal. Assim, entendeu que a lei não é válida. O prazo para encerrar esse julgamento é dia 28 de fevereiro. Tema semelhante, tratando de questão ambiental, por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou outra lei de Roraima que proibia a destruição de bens apreendidos em operações de proteção ao meio ambiente. Para os ministros da Corte, a norma estadual, nesse caso também, limitaria a eficácia da lei de crimes ambientais. O julgamento também no plenário virtual do STF. A decisão confirmou o liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator das ações da Procuradoria-Geral da República e do partido Rede Sustentabilidade contra a medida. No voto, o ministro destacou que a legislação estadual desrespeita a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal e para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente. Na prática, a lei de Roraima proibia órgãos ambientais de fiscalização e a Polícia Militar de destruir itens apreendidos em operações no estado. Para o ministro Barroso, a norma limitava a eficácia da Lei de Crimes Ambientais, que autoriza a apreensão e a destruição de produtos e instrumentos usados no cometimento desse tipo de infração. Ainda na avaliação do relator, a Lei de Roraima pode dar margem à prática de outras ilegalidades ao impedir o pleno poder da Polícia Ambiental. Para o ministro, manter a validade da lei coloca em risco a efetividade da fiscalização, com potenciais danos irreparáveis ao meio ambiente e às populações indígenas do estado. O Supremo Tribunal Federal invalidou normas do Distrito Federal que permitiam o porte de armas de fogo por agentes da Polícia da Câmara Legislativa. Plenário virtual. As normas de 2006 e 2010 autorizavam o porte de arma pela Polícia Legislativa, tanto dentro da Câmara quanto em todo o Distrito Federal. O Procurador-Geral da República entrou com uma ação no Supremo contra essas regras.
Augusto Aras alegou que, segundo a Constituição, a União tem competência privativa para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Também lembrou que o Estatuto do Desarmamento autoriza o porte de arma apenas a policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, julgou o pedido da PGR procedente e invalidou as normas do Distrito Federal. No voto, o relator também ressaltou que não há espaço legislativo para que o Distrito Federal atue em assunto de competência complementar ou suplementar, agindo de forma inconstitucional. O ministro ainda destacou que, em outras ações, o STF julgou que só a União pode autorizar o porte de arma de fogo. Todos os ministros acompanharam o relator. Também no virtual está em julgamento uma ação que questiona dispositivos da lei que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física. O questionamento foi feito pelo Procurador-Geral da República, alegando que houve inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Isso porque a lei foi resultado de uma proposta parlamentar. Assim, o PGR alega que a norma deveria ter sido proposta pelo presidente da República, de acordo com o que estabelece a Constituição Federal, porque os conselhos de fiscalização profissional são considerados autarquias e, dessa forma, integram a administração pública indireta. O argumento é que o Legislativo teria invadido a competência do chefe do Executivo na medida em que cria conselhos fiscalizadores de profissão. A Advocacia Geral da União se manifestou pela improcedência dos pedidos, argumentando que os conselhos, na realidade, possuem natureza de autarquia ficta, somente para que possam fixar e cobrar contribuições. O processo foi levado para julgamento no plenário virtual em abril de 2020. O relator, ministro Luiz Fux, acolheu o pedido feito pelo Procurador-Geral da República. Ele votou pelo conhecimento da ação, julgando procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da lei, com eficácia a partir de 24 meses após a data do julgamento. Os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski acompanharam o relator, mas um pedido de vista suspendeu a discussão. Agora o julgamento foi retomado. O ministro Gilmar Mendes apresentou voto vista, acompanhando o entendimento do relator. O ministro Luiz Roberto Barroso também votou no mesmo sentido. O prazo para encerrar o julgamento é dia 28 de fevereiro. Também em sessão virtual, o plenário do STF está julgando uma ação que pede o reconhecimento da Guarda Municipal como órgão de segurança pública. O guarda municipal é o profissional que atua para garantir a segurança de patrimônios e dos cidadãos dos municípios. Ele também faz rondas e o atendimento inicial em pequenas ocorrências. A Constituição Federal, no artigo 144, prevê os órgãos que fazem parte da segurança pública, sendo eles a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis estaduais, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares estaduais, além das polícias penais federais e estaduais. A Associação Nacional dos Guardas Municipais entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para que as guardas municipais sejam declaradas como integrantes da segurança pública. O argumento é de que a Constituição faculta aos municípios a criação de guarda municipal, sendo que atualmente 1.081 municípios optaram por sua criação. A entidade acrescenta ainda que a Lei 13.022 de 2014 regulamentou o dispositivo constitucional que reconhece o poder de polícia estatal administrativo das guardas municipais. A ação foi levada para julgamento em sessão no plenário virtual do Supremo. A Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer com a defesa de que uma associação sem abrangência nacional não tem legitimidade para mover uma ação pedindo que a Guarda Municipal seja considerada um órgão de segurança pública. No entendimento da PGR, a associação não comprovou representatividade nacional, como exige a jurisprudência do STF para propor esse tipo de ação. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Ele aceitou o pedido feito pela entidade autora do processo.
No voto, ele destacou que o quadro normativo constitucional e legal, bem como o posicionamento jurisprudencial dessa Suprema Corte em relação às guardas municipais, permite concluir que se trata de órgão de segurança pública. Com isso, o ministro votou pela procedência da ação. O prazo para que os outros ministros apresentem seus votos termina no dia 28 de fevereiro. E do virtual, nós vamos para o plenário presencial. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias, agora com a sessão presencial da quinta-feira, dia 23 de fevereiro. O plenário do Supremo Tribunal Federal considerou que a criação do programa Bolsa Aluguel do Estado do Amapá é constitucional, mas decidiu que não é possível fixar prazo para a regulamentação dessa lei. O julgamento havia começado no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para o plenário físico. A ação foi proposta pelo governador do Amapá. Ele questionava uma lei estadual de 2011 de iniciativa parlamentar que autorizava o Poder Executivo a instituir o programa Bolsa Aluguel no Estado. O benefício é destinado a famílias com renda per capita de até 3 salários mínimos. O governador do Amapá alegava invasão de competência legislativa, uma vez que a norma gera despesas e interfere na organização do Executivo Estadual, além de vincular indevidamente o benefício ao salário mínimo. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. No voto apresentado no primeiro dia de julgamento, ele destacou que não há que se falar em ofensa à separação dos poderes. A atuação do legislador amapaense está de acordo com sua função constitucional, cabendo ao Poder Executivo regulamentá-la nos limites de sua competência. Assim, votou pela validade da lei por entender que a norma estabelece requisitos para garantir o direito à moradia previsto na Constituição. Da leitura da lei amapaense, conclui-se ser possível depreender que a Assembleia Legislativa se limitou a estabelecer requisitos para garantir o direito ao subsídio de aluguel a pessoas em condições de vulnerabilidade. A norma, pois, vai ao encontro do direito social à moradia, que é previsto no artigo 6º da Constituição da República. Ou seja, em outras palavras, não se trata sequer de adentrar ao debate sobre o reconhecimento do direito, porque esse é um direito que está na Constituição. A divergência foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes. Segundo ele, a fixação de prazo específico de 90 dias ao Executivo para regulamentar a lei viola o princípio da separação de poderes, independentemente da finalidade da norma. Eu estou nesse ponto divergindo do relator, claro que em parte bem reduzida, de modo a declarar a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 90 dias contida no artigo 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá. Eu tive o cuidado, até, presidente, de verificar se o programa já estava instituído por ato regulamentar do Executivo. O programa já está completamente instituído. De modo que o que nós estamos a discutir aqui é a questão em tese. Isto não tem repercussão sobre o caso que está, ou nenhum reflexo sobre os direitos sociais que estão devidamente assegurados. Esse entendimento foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Na retomada do julgamento, a ministra Carmen Lúcia também seguiu o voto divergente. Apenas queria realçar que esta é uma lei autorizativa. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir. Nós estamos dizendo que ela é válida. Se é uma autorização, não se poderia mesmo fixar prazo, porque, neste caso, muda, inclusive, a natureza do diploma legal
e estaria criando uma vinculação que precisa de ser considerada. As condições que o Poder Executivo acha que precisa de ter, pode isso ter influência na questão orçamentária. De toda sorte, acho que aqui, neste caso, e por isso estou acompanhando a divergência com as vendas do ministro relator, acho que não se poderia ter essa fixação para se garantir a rigidez do princípio da separação de poderes. Assim, o plenário considerou que a criação do programa Bolsa Aluguel do Estado do Amapá é constitucional, mas decidiu que não é possível o Legislativo fixar prazo para o Executivo regulamentar esse tipo de lei. Na mesma sessão, o plenário do STF negou um conjunto de recursos apresentados contra a decisão de 2017 que reconheceu que os estados podem criar leis sobre a utilização do amianto. O amianto foi muito utilizado na indústria de construção civil para a confecção de telhas e outros produtos. O problema é que a exposição ao amianto está ligada a diversas doenças, entre elas o câncer de pulmão. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que todos os estados podem editar leis que proíbam o uso do amianto, porque entendeu que a Lei Federal 9.055, de 1995, que permitiu o uso da substância, era inconstitucional. Agora, o plenário analisou um conjunto de recursos questionando essa decisão e apontando a necessidade de definir o momento em que a proibição deveria acontecer. A ministra Carmen Lúcia, relatora de parte desses embargos, entendeu que, como não houve espaço para discussão sobre a declaração de inconstitucionalidade da lei nacional, ela não poderia ter efeito vinculante e alcançar a todos. E quanto ao pedido de modulação de efeitos, como eu disse, no caso, as normas estaduais já foram devidamente julgadas, e sobre elas houve sim a discussão, não há nenhuma omissão, eu estou rejeitando o pedido de modulação de efeitos. Portanto, eu estou no ponto que é o ponto específico dos embargos, acolhendo parcialmente, senhora presidente, para declarar sem efeitos vinculantes a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Nacional 9.055 e estou negando o pedido de modulação de efeitos nesses casos. Mas ela foi voto vencido. O plenário, por maioria, rejeitou os embargos e, com isso, mantida a possibilidade de os estados e municípios proibirem por lei o uso, a comercialização, o transporte e a exploração do amianto. E as autoridades nacionais podem pedir dados diretamente a provedores de internet no exterior. A decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal levou em consideração o Marco Civil que trata do assunto, o Marco Civil da Internet, aqui no Brasil. Essa lei brasileira prevê as solicitações e não desrespeita acordo de cooperação internacional entre o país e os Estados Unidos sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal julgou válida a possibilidade de autoridades nacionais pedirem dados diretamente a provedores de internet estrangeiros com sede ou representação no Brasil. Para isso, não precisam necessariamente seguir o procedimento do acordo celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos sobre o assunto. Na ação, a Federação das Associações das Empresas de Tecnologia da Informação pedia a declaração de validade do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal, publicado em 2001, usado em investigações criminais em curso no Brasil sobre pessoas, bens e dados armazenados nos Estados Unidos. O pacto bilateral trata da obtenção de conteúdo de comunicação privada sob controle de provedores de aplicativos de internet sediados fora do país. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, já havia votado pela constitucionalidade das normas previstas no acordo e nos códigos processuais civil e penal brasileiros. Porém, para ele, as autoridades do Brasil podem pedir essas informações diretamente às empresas do exterior, como previsto no Marco Civil da Internet, que também foi julgado constitucional. O ministro Alexandre de Moraes, em voto apresentado na sessão dessa quinta-feira, acompanhou o entendimento do relator. Sendo possível a solicitação direta com base no Marco Civil, como já vem fazendo em vários casos a Justiça brasileira, e com o referendo do Superior Tribunal de Justiça, inclusive aplicando multa,
sendo possível, deve ser o caminho a ser adotado. Moraes enfatizou ainda que pedidos de informações não podem ser negados sob a justificativa de que a sede dos provedores não está no Brasil, uma vez que os dados são transmitidos pelo sistema de telecomunicações brasileiro. A decisão do plenário do STF foi por unanimidade. Karina, um debate que, inclusive, se estendeu um pouquinho, a ministra Rosa Weber poderia ter feito a opção de deixar o julgamento para continuidade na próxima semana, mas, como faltavam apenas alguns votos, ela estendeu um pouco mais a sessão, em acordo com os ministros, inclusive, e se chegou a uma decisão desse caso que chamava bastante atenção também. Nessa ação declaratória de constitucionalidade, nós já tínhamos 3 votos lançados. A do relator, ministro Gilmar Mendes, ministro André Mendonça e ministro Nunes Marques, que a princípio não conheciam da ação, mas disseram, quando votaram anteriormente, se vencidos no conhecimento, eles votariam junto com o relator também. E aí, com isso, nós tivemos uma votação unânime no mérito para confirmar a constitucionalidade desse acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos para a troca dessas informações sobre provedores que estão localizados no exterior. Mas os ministros, na sessão desta semana, acompanharam o voto do vistor, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive o ministro Gilmar Mendes, para entender que é possível que a busca por informações e dados junto a esses provedores localizados no exterior pode ser feito diretamente pelas autoridades brasileiras com base numa lei nacional chamada Marco Civil da Internet, que no início do programa eu disse, é uma lei de 2014 que permite esse tipo de solicitação. E o ministro Alexandre de Moraes ainda disse, os provedores eles não têm a chance nem o direito de negar esse pedido de informação. Por quê? Porque essas informações elas trafegam pelo sistema brasileiro de telecomunicações e eles são obrigados a fornecer todo esse tipo de acordo com o artigo 11 dessa lei de 2014, chamado Marco Civil da Internet. E nesse ponto o ministro Gilmar Mendes concordou também e todos os ministros acabaram votando nesse sentido e eles disseram, deve ser dado prioridade para a aplicação da Lei Nacional Marco Civil da Internet para se buscar essa informação diretamente por essas autoridades que buscam esse tipo de dado. Então, pode ser feito por delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil, membros do Ministério Público Federal ou estadual, Advocacia Geral da União. Isso pode ser feito diretamente e deve ser feito com prioridade nesse sentido. Apenas quando não for possível buscar-se diretamente, conforme o artigo 11 do Marco Civil da Internet, aí sim busca-se a solução dada pelo tratado firmado entre o Brasil e os Estados Unidos, no caso dessas informações de provedores localizados lá. E por esses tratados internacionais, existe sempre uma autoridade central, aqui no Brasil é o DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Passivos de Cooperação Jurídica Internacional, que recebe esse pedido feito por uma autoridade brasileira, faz um filtro nesse pedido, faz uma análise, um juízo de admissibilidade para mandar o pedido ao país requerido de forma mais redondinha, vamos entender assim. Então, a solicitação não é feita diretamente. Então, quando não for possível buscar-se a informação junto a esse provedor no exterior de forma direta, recorre-se ao tratado via autoridade central e essa é a diferença. Mas que a utilização desse procedimento via tratado ou via pedido de cartas rogatórias, que também é um outro mecanismo previsto no Código de Processo e que os ministros acabaram confirmando a constitucionalidade, deve ser utilizado de forma complementar, priorizando sempre aquela disposição, o pedido direto, de acordo com o Marco Civil da Internet. E com isso, conclui-se, ou foi concluído, um terceiro assunto no plenário da quinta-feira, como a gente diz, Cadu, numa quinta-feira bastante produtiva pós-carnaval, 3 grandes temas decididos no plenário do Supremo Tribunal Federal. E não acabou não, Karina. Ainda na sessão da quinta-feira, a presidente do Supremo falou sobre os 132 anos da promulgação da primeira Constituição Republicana do Brasil e da instalação do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber também destacou a atuação da Corte, mesmo após os ataques do dia 8 de janeiro. Nas atuais circunstâncias, a evocação do passado joga luzes sobre o presente e fomenta a confiança no futuro, pelo exemplo de sucesso na superação dos obstáculos que a rememoração de antigas dificuldades faculta. Assim como o Supremo Tribunal Federal dos primeiros anos
não permitiu que carências iniciais de estrutura o tolhessem, na missão confiada pela Constituição de 1891, hoje demonstramos, neste plenário reconstruído depois do vandalismo de 8 de janeiro último, o dia da infâmia, que ataques contra a estrutura física dessa Suprema Corte jamais serão capazes de impedir o pleno exercício da jurisdição constitucional nos termos comandados pela Constituição Cidadã de 1988. As decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal no plenário presencial e no plenário virtual. Você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV Justiça no YouTube. E Karina já tem encontro marcado na próxima semana com mais decisões dos ministros. É isso aí, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas, no direto do plenário ao vivo, a gente acompanha as sessões da Suprema Corte, mas nesse final de semana, o nosso encontro é aqui no Plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, é claro. E continue conosco na TV Justiça.